Olá, no programa Pauta Especial de hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, mês de combate e de prevenção ao suicídio. A gente vai conversar também sobre a importância do Museu de História Natural da UFAL. Setembro foi escolhido como mês de prevenção ao suicídio. Segundo o Ministério da Saúde, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia no país. E com o objetivo de combater esse elevado número, é que foi criado o Setembro Amarelo. Para falar mais sobre essa situação, eu converso agora com a psicóloga e presidente do Centro de Amor à Vida, Wilzaclé Rosa e Silva. Wilzaclé, que número, né? Impressionante, né? Pois é, né? Uma triste realidade, mas que pode ser prevenido, né? Já foi mais baixo, né? Já, com certeza. Em que período? Né? Há muito tempo atrás, né, a gente percebe que de mais ou menos uns 50 anos para cá é que isso tem aumentado cada vez mais, né? Se a gente for ver historicamente, o suicídio sempre aconteceu, né? Desde épocas antes de Cristo. Mas, à medida que a cultura vai mudando, a sociedade, os estilos de vida, né? as condições, tudo isso influencia, né? Então, e quais são os fatores que estão contribuindo hoje para o aumento dessa estatística? Bom, inicialmente, né, a gente tem que ver o contexto sociocultural, né? Que isso ultimamente tem sido um dos grandes incentivadores, né? Os transtornos mentais, então a gente percebe que ultimamente as pessoas têm adoecido cada vez mais, né? Além disso, também os fatores psicológicos, como as perdas afetivas, situações de abuso sexual. Então a gente percebe que hoje falar em suicídio não é uma única causa, e sim múltiplos fatores que têm influenciado o indivíduo a decidir ter, né, essa decisão de pôr fim à vida. Depressão, né? Sim, depressão pós-parto. Pois é, né? Na verdade, a depressão, ela é, dentre os transtornos mentais, a que mais está associado aos casos de suicídio. Mas, além de depressão, tem situações também como dependência química, transtornos de personalidade, ansiedade, dentre outros, né? O importante é que as pessoas quebrem um pouco o tabu de falar sobre suicídio, porque quando se fala sobre isso, muitas pessoas têm receio. E o que já é comprovado cientificamente, que falar sobre abre espaço para que as pessoas consigam buscar ajuda, para que as pessoas entendam que suicídio pode ser prevenido sim, né? E aí a gente quebra com aquela visão que muitos acreditam que quem quer fazer vai lá e faz, não fica por aí falando, não demonstra, né? Não, o suicídio ele pode ser prevenido e a gente precisa alertar as pessoas para isso. Quem tentou uma vez, a probabilidade é enorme de pode tentar ser maior, novamente. Né? Isso, com certeza, né? Já é comprovado que ter um histórico de tentativa de suicídio, né, ter algum transtorno mental associado, ter histórico na família, tudo isso, né, vai aumentando o grau de vulnerabilidade do indivíduo vir a cometer suicídio. Até hoje a gente não tem realmente assim o real fator de dizer não, é isso, entendeu? Como eu falei, são vários fatores associados que têm levado muitas pessoas a decidirem por fim. Para quem convive com um suicídio em potencial, não é surpresa alguma o fato. Sim, para a maioria das pessoas que desconhecem o histórico, fulano suicidou-se. Poxa, que surpresa. Mas a pessoa dá sinais, não dá? Isso. Tem vários sinais que podem ser identificados. Um deles, por exemplo, é quando a pessoa começa a se isolar mais, evitar ter contato com os amigos, com familiares, deixa de fazer aquilo que ela antes gostava, começa a ficar mais desesperançosa, ou seja, né, cria menos expectativa com o futuro. Então é aquela pessoa mais negativista, que acha que as coisas não vão dar certo, que se a gente pensar, amanhã pode ser melhor, que nada, se hoje está desse jeito, quem garante que amanhã vai ser melhor? Então, né, isso tudo já é uma demonstração. Muitas vezes as pessoas dizem assim, né, se eu tivesse percebido ou se eu pudesse ter feito algo, eu teria evitado. Realmente, né, muitos casos podem ter sido prevenidos, mas a gente não pode se lamentar pelo que passou. O que a gente pode fazer é, de agora em diante, estar alerta para novas situações, pessoas que estejam próximas, que estejam com alguns desses sinais, a gente tentar buscar ajuda. A situação financeira, né, e as mudanças, por exemplo, do país, a falta de esperança, a desonestidade, né, principalmente dos exemplos do que vem de cima para baixo, isso também tem influência, é argumento para a situação? Com certeza, né? São influenciadores diretos, na verdade.
né? Porque o contexto sociocultural que vivemos, né? A gente se deparar com situações em que a gente se sente limitado, né? Se sente impotente de mudar alguns contextos, né? Situações em que a gente vê que tem uma certa impunidade, como a gente viu uma série de situações agora recente, né? De mulheres que sofreram violências nos ônibus, metrôs, e nada foi feito, né? A pessoa é presa, no outro dia é solta e não tem nada que justifique a pessoa ser presa, né? Então, a gente vai ver, é por causa da lei, né? A lei que vem de muito tempo e que precisa ser modificada. Então, muitas vezes a pessoa se sente violentada, se sente injustiçada, se sente incapaz de mudar uma determinada realidade. E aí, quanto maior esse sofrimento, quanto maior a percepção de que a vida não vale mais a pena, maior vai ser a intensidade e os pensamentos e o risco dessa pessoa vir por fim a vida. Talvez até nessa conversa que você falou, que o suicídio pode ser prevenido, nessa roda de conversa, você transformar a situação num potencial positivo, por exemplo, de enfrentamento da mulher que sofreu abuso e dá a cara a tapa e vai fazer um movimento em prol da situação, ou seja, pedir punição, enfim, cada um vai ter que escolher a melhor forma. Né? Existem alguns exemplos e estratégias, né? Já desenhadas. Pois é, mas aí vai depender muito também do nível de resiliência de cada pessoa, né? Como é que aquela pessoa vai lidar com aquele trauma? Porque, na verdade, muitas dessas situações são traumáticas, né? Existe um impacto psicológico, principalmente. E quando a pessoa está impactada, ela precisa de um suporte emocional, ela precisa de um apoio, muitas vezes de um acompanhamento com um psicólogo. Em determinadas situações, isso gera até um transtorno pós-traumático, e aí a pessoa precisa de uma medicação também, de um acompanhamento psiquiátrico. Então, muitas vezes a gente percebe que as pessoas, elas ficam cada vez mais isoladas quando são traumatizadas, violentadas, porque ela também se sente culpada, sente vergonha, e isso vai fazendo com que ela deprima e se isole cada vez mais, onde, na verdade, aqueles que estão próximos precisam acolher, precisam ajudar para que ela busque uma ajuda e consiga superar esse momento difícil. Como é que o Cavida trabalha? Isso, a ONG Cavida funciona aqui na cidade de Maceió. Temos um pouco mais de 5 anos de funcionamento. A nossa ONG oferece atendimentos gratuitos para a população. Atendimentos com psicólogos. Inicialmente, as pessoas que buscam o nosso serviço vão receber um acolhimento, vão preencher uma ficha de cadastro e vão para a fila de espera, que no momento, né, a demanda está grande. E após esse primeiro contato, a gente vai fazer, né, o encaminhamento aos psicólogos, que a partir daí vão iniciar um acompanhamento psicoterápico. Então, a nossa ONG hoje não só oferece atendimentos gratuitos lá na instituição, como também a gente dá palestras em empresas, escolas, enfim, locais que nós somos convidados. Além das palestras, também promovemos eventos, rodas de conversa, como agora, dia 23, nós vamos fazer um seminário sobre prevenção do suicídio, né, marcando o Setembro Amarelo, e nesse seminário nós vamos discutir o manejo clínico. Então, como você pode, né, identificar e intervir com uma pessoa que tenha ideação suicida. Então, esse evento vai ser aberto ao público, a gente cobra um valor simbólico, porque através dessa quantia a gente também mantém os trabalhos da ONG, vai ser com o apoio da Faculdade Facima, no dia 23, lá na própria faculdade, de 9 da manhã a 1 da tarde. O pessoal que trabalha no Cavida é todo voluntariado? Isso, todos os psicólogos, todas as pessoas que contribuem, né, que fazem o trabalho direto da instituição, todas elas são voluntárias. Então, a nossa ONG hoje, ela é mantida só através dos voluntários que prestam serviços e através de pessoas que, direto ou indiretamente, auxiliam de alguma forma, muitas vezes divulgando eventos, ou pessoas que doam, né, pode doar material de limpeza, material de escritório, resma, canetas, enfim, que a partir disso também, né, desses materiais que a gente recebe, a gente utiliza nos nossos eventos, nos cursos, enfim. E aí a gente também está aberta a essas doações, né? Hoje nós temos a parceria da Cruz Vermelha, nós funcionamos dentro da Cruz Vermelha, mas nós pagamos um valor simbólico todo mês, né, para que a gente ajude também com os custos mensais de água, luz, enfim, temos telefone, internet. Então, para tudo isso, a gente precisa desse apoio financeiro, né? E aí, como é que funciona o apoio de vocês ao suicídio em potencial? Ele liga? Isso, também. Né? A nossa instituição, hoje, o foco maior é o atendimento presencial.
mas existem pessoas que ligam e que pedem uma orientação ou que terminam desabafando em um dos nossos telefones de contato, apesar de não ser o nosso foco de atendimento, mas nós também promovemos esse atendimento por telefone, nós também acolhemos naquele momento inicial, mas sempre sugerindo para o contato presencial, que é o mais importante. Aqui em Maceió, além do Cavida, também tem outras instituições que trabalham, como por exemplo o NAVE. O Núcleo de Amor à Vida, né, já funciona aqui há muitos anos, tem um telefone de contato na qual as pessoas, qualquer dia da semana, no horário de 16 às 22 horas, pode ligar para o NAVE e vai ter alguém do outro lado da linha que vai te escutar, que vai te acolher, é alguém anônimo, né? Então você vai estar com o seu sigilo preservado, sua identidade preservada, e aí naquele momento por telefone você pode desabafar e ter esse acolhimento. E o NAVE é nosso parceiro, então o NAVE também orienta, muitas vezes através da ligação, que as pessoas busquem esse atendimento presencial e aí muitas delas vão ao serviço do Cavida. E aí um ajuda o outro, um indica o outro e a pessoa não fica sem assistência. Agora, a rede pública, depois que vocês recebem esse, vamos dizer assim, esse paciente ou essa pessoa, vocês têm como encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra? A rede pública atende, faz esse atendimento? Também, né? A gente tem alguns locais hoje que são de referência. Então, por exemplo, né, entende-se que o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é um local especializado para atender também essa demanda. Sendo que muitas vezes, né, por uma série de questões, a gente consegue ter o contrário. Às vezes a gente encaminha para ter um acompanhamento, para ter um atendimento psiquiátrico, uma avaliação mais detalhada, mas muitas vezes também a gente tem a troca, né? Muitos casos vêm também do CAPS para que a gente dê aí um acompanhamento também. Então a gente hoje tem a parceria com alguns CAPS aqui de Maceió, que tanto encaminha como a gente também encaminha. E também tem alguns postos, como por exemplo ali no PAN, Salgadinho, no posto que a gente tem na Maravilha, né? Tem alguns postos que hoje também são nossos parceiros e que a gente consegue ter uma avaliação psiquiátrica e que a gente pode encaminhar também. Então, já que lá na nossa ONG nós só temos psicólogos, hoje, quando a gente precisa de uma outra demanda, de um outro profissional, a gente tem alguns parceiros, tanto em locais particulares como em locais públicos, que também estão fazendo esses acolhimentos. Em determinado momento você cessa o seu trabalho, só vai fazer o acompanhamento, porque a intervenção é de um médico, por exemplo, psiquiatra, né? Vocês continuam dando suporte. Isso, né? A gente continua no acompanhamento e muitas situações também, né, que chegam inicialmente para a nossa instituição não são o nosso foco maior, digamos assim. E aí a gente vai encaminhar para um outro local que possa dar prosseguimento. O importante é que aquela pessoa que busca ajuda, ela não fique sem assistência, tá? O principal é, ou ela é atendida na nossa instituição e acompanhada lá, ou ela vai ser encaminhada para algum outro local, particular ou público, na qual ela consiga ter esse acompanhamento. Porque é como a gente já comentou, pessoas que tenham um comportamento de risco para suicídio ou que tenham algum sofrimento mental, é importante que ela tenha esse acompanhamento psicológico e muitas vezes um acompanhamento também psiquiátrico e de outros profissionais. Então, dependendo dessa avaliação que é feita, a gente faz os devidos encaminhamentos ou permanece no acompanhamento na nossa instituição. Conversamos com a Ilza Claire Rose Silva, ela é psicóloga e presidente do Centro de Amor à Vida, o Cavida. Muito obrigado pela entrevista. Disponha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a importância do Museu de História Natural da UFAL para a preservação da história de Alagoas.